Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vivi Duarte e a gente tá aqui, eu tô tão emocionada, gente. Olha só, tô até chorando de emoção, porque a gente tá começando agora com o nosso podcast Qual é o Seu Plano? E sabe pra que esse podcast? Pra você começar a fazer acontecer, a tirar seus planos do papel. A primeira coisa que você vai aprender aqui é mandar a síndrome da impostora pra casa do c... Sabe como? E fazer acontecer, gente, e se inspirar com mulheres incríveis que a gente vai convidar aqui. E eu tô começando esse podcast com duas grandes amigas minhas. Ai, gente, é Falciane, vamos fazer um momento chat. A gente tá aqui com Alexandra Gurgel. Milhões! E com Marcela Ciribelli. Maravilhosas! Gente, eu tô tão feliz, de verdade, agora. Ó, tá dando uma tremida na bochecha, até de nervoso, sabe assim? É verdade, eu tô vendo. Muito feliz, gente. Você tá vendo, amiga, minha Tô bochecha vendo. tremer? Você viu? Gente, que gostoso ter você. Gente, de verdade. Eu sei a agenda de vocês, então obrigada por estrear comigo. Eu tô nervosa, mas eu tô feliz. A gente falou aqui agora que a gente vai mandar a síndrome da impostora pra casa. É isso que vai acontecer em todos os encontros, pra gente poder começar a desconstruir essa coisa de somos poderosas, mulheres maravilhosas, a gente não tem vulnerabilidade, porque isso é tão importante, né? E eu tô aqui com duas mulheres tão poderosas. E assim, autoras de livro, a Má tá lançando o livro dela, você já lançou 2 livros. Eu lancei o meu também, demorei 2 anos, mas saiu e a gente vai contar, isso. vai conversar sobre isso. Mas antes de tudo, pra gente fazer esse contexto, né, do que a gente vai conversar aqui, eu quero que vocês respondam. Então começa com você, Ale. Vamos começar com... Estamos começando agora, né? Vou começar sempre com, como fala? Ordem alfabética. Olha que profissional. No colégio eu sempre era, número 1 ou 2. Ai, então pronto. Vai ser a última agora. Então tô Mentira. acostumada, né? Vamos começar então com a Ale Gurgel. Quem é você na fila do pão, Ale Gurgel? Conta. Olha, antes eu ia problematizar o pão. Aquela sacanagem. Eu sou Alexandra Gurgel, sou carioca. Eu tô olhando aqui pra vocês, pra todo mundo, pra câmera. Eu tô acostumada a olhar pra câmera, porque eu trabalho com internet Olha há 7 anos. Ela Então, entrega assim, tudo eu mesmo. sou jornalista, né, por formação, carioca, pisciana com ascendente em peixes. Uma grande maluca, né, porque pra mim, a gente ser empreendedora, a gente fazer o nosso... A gente é tida como doida, né? Não sei. Mas eu fui tida como doida, ainda sou. E eu mesma acho que eu sou mesmo. Porque a gente tem que acreditar Tem na que gente. meter a louca mesmo, né? E fazer as coisas nossas, assim, né? Porque eu acho que por um tempo, não. Por uns bons anos, só eu acreditava em mim e meu pai que me ajudava ali. E assim, não tinha mais ninguém acreditando. E assim, eu sempre falava, caraca, Alexandra do passado, você acreditou muito em você, que bom. Sim. Então, é isso, assim, eu sou hoje influenciadora, né? Jornalista, sou escritora e trabalho falando sobre corpo, autoestima, falando de gordofobia, né? Foi quando eu cresci, assim, na internet. E falo sobre a gente ter uma nova forma da gente se olhar, sabe? Porque a gente tá num país que é líder no ranking de cirurgias plásticas no mundo. Nossa, sim. Que é uma bosta. Até vi que ontem em São Paulo criaram um projeto de lei para o Dia da Harmonização Facial. Eu vi. Gente, o que foi isso, gente? Sabe? Mas o que vai acontecer nessa data? Eu não sei, daqui a pouco vai Será ter o que dia da contribuía? lipoled, vai ter o dia da bichectomia, vai ter o dia do dente com Sim. plaqueta, sei lá, É algo a plaqueta. ser celebrado? Eu fiquei bem confusa também. Eu tô com isso preso dentro do meu coração, que eu falar falei disso. até hoje disso. E aí, é isso. Eu tô me apresentando, né? Como é que eu me apresento? Dia da Poderosa. harmonização facial, aquela. E tô sempre aí na internet, tô sempre aí dando uma opinião também, né? As pessoas me seguem muito por isso também, por me verem como uma voz, alguém que, ai, caraca, que bom, queria falar sobre isso, mas eu não sei falar, mas quero saber a opinião dela. E tamo aí, sobrevivendo Tamo aí. e vivendo e fazendo E projetos e vamos. muitos planos. Maravilhosa. Obrigada, Lê, de estar aqui com a Obrigada a gente. você por me chamar pra essa estreia aqui maravilhosa. Sabe? Marcela Ciribelli. É muito chique estar na Quem é estreia. você, querida? É uma estreia, né? É demais, É amiga. incrível. Muito obrigada. Eu tô assim, estupefata. É A gente chique. sempre dá um jeito de colocar mais coisa na nossa pauta, né, É Vivi? isso. E a gente vai. E a gente vai. Não vai? Tô muito Quem é feliz de você estar na aqui. fila do pão, Marcela? Conta. Eu adorei o que a Alexandra falou, de agradecer a Alexandra do passado. Acho que tenho muito Sim. a agradecer a Marcela do passado também, pelo quanto ela foi inconsequente, não fazia a menor ideia do que ela estava fazendo. E só foi. Quando Tô ela nem aí, que o decidiu, povo tá assim, achando. criar um projeto. E aí, estamos aqui. Bom, sou Marcela Ciribelli, as pessoas me conhecem por conta do podcast Bom Dia Óbvias, mas também pela empresa Óbvias, que é uma plataforma de Maravilhosa. conteúdo. Esse ecossistema que hoje tem outras 2 marcas, que são Chapadinha de Endorfina, para Ai, celebrar amo. a vida em movimento, e Prazer Óbvias, pra gente se libertar de tabus quando se fala de prazer feminino, mas todas elas têm como missão trazer a felicidade feminina. Ai, que delícia.
E passa, acho que por muitas coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Muitas. E também tô ansiosa pra falar sobre o fenômeno da impostora, porque também tô terminando meu livro, tenho uma semana pra entregar meu livro. Então, com fé, a Marcela do futuro, que vai ouvir esse podcast, ela vai pensar, nossa, olha como eu tava nervosa com isso, deu tudo certo. Querida, isso, é sobre isso, gente. E eu vou falar pra vocês, a gente tava conversando aqui, né? Há 2 anos, eu fiquei 2 anos pra colocar o Quem é Você na fila do pão, gente. Pra rodar. Na fila do pão. Na fila do pão. Eu tava escrevendo um livro, esse livro aqui fala de como tirar plano do papel, como você não ser impostora de você mesma, um monte de exercício, um monte de coisa legal. E eu precisei fazer esse exercício comigo mesma. Um auto-exercício pra parar de ficar me sabotando. Porque o tempo inteiro eu lia um capítulo e eu falava, ai, gente, acho que não tá bom não. O povo vai ficar achando que eu sou maluca. Ou, gente, o povo vai falar, gente, que mulher sem conteúdo. Então eu ficava buscando coisas assim pra não lançar o livro. E aí teve uma hora que a editora me chamou e falou assim, ó, se você não lançar esse livro agora, a gente vai deixar então. A gente deixa pra uma próxima, tá, querida? Uau! Né? E aí eu falei, não, eu vou fazer. Eu entreguei. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Sabe aquele alívio, né? E aí eu tava imaginando outros momentos, né? Da minha vida. De quando foi pra ocupar, pra fazer, pra realizar grandes movimentos na minha carreira e tal. O quanto que eu tinha o mesmo comportamento. De ficar emperrada, travada, assim. Meio que... ai, gente, será que tá na hora mesmo, né? E aí é engraçado que por mais que a gente escreva textão, por mais que a gente saiba das técnicas, de tudo, quando é a nossa hora... A gente também passa, né? Aquele momento de conflito, de vulnerabilidade, que eu acho que é isso que é legal a gente falar, gente, porque assim, ninguém vê. Como que é? A pinga. Gente, eu não sou muito boa daquelas Ninguém frases. vê os corre, né? É isso. Ninguém vê os corre. Como que é? Os bastidores. Os bastidores. Sei lá, Tô gente. ruim, A pinga que disso tome. Só vê também. a pinga que tome no tomo que leva. Como que é aquilo? Como é que é a do corre, não é? Todo mundo só vê. Gente, alguém sabe aquela coisa? Qual que é, Isabela? Quem vê Quem vê você você corre! É isso! Isabela Ramalho deu pra gente aqui. Obrigada. Olha só. Gente, não é, porque né, a cabeça tá cheia de coisa e eu também não sou boa com essas frases mesmo. Mas, gente, quem vê close não vê corre, né? Então, quando vê um feed ali todo bonitinho, porque eu adoro fazer um carão no feed. Um cabelo, uma coisa, meus looks que eu amo. Mas, na hora de realizar nossos planos, tirar plano do papel, vem a síndrome da impostora. Sim. Né? Ela vem forte. Como vocês fazem em relação a isso? Assim, teve algum momento assim que você se sentiu muito auto-sabotada? Que você falou assim, gente, tô me auto-sabotando demais nesse negócio aqui. Teve? Que você falou assim, gente, eu preciso tomar aqui uma rédea aqui, porque senão, não sei, eu acho que eu vou realmente afundar com esse plano. Teve algum momento, assim, que vocês querem compartilhar? Eu acho que eu tenho um pouco... Eu não lembro de um momento específico, mas eu tive muito que entender como que eu poderia silenciar um pouco dessas vozes internas, né? Porque o fenômeno da impostora, ele é uma consequência do mercado, então nós somos muito mais vítimas do que exatamente ativas nisso. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque eu não gosto quando a gente responsabiliza o indivíduo, né? Então Sim, a gente tem total. estruturas extremamente machistas, conservadoras, racistas. Sim. E se você sente que você não pertence a esses lugares, é porque esses lugares estão respondendo pra você que você não pertence também. Então, acho que a gente não pode tomar toda a responsabilidade pra algo individual. Mas, se eu posso fazer uma parte individual disso, consciente de que eu sou também uma vítima dessa síndrome, desse fenômeno, é entender como que eu posso mudar os meus diálogos internos. E muito do trabalho para mudar esses diálogos internos, ao invés de tentar diminuir essas vozes, eu passei a lê-las. E eu falo disso quase que diariamente, inclusive no podcast, do poder que foi passar a escrever diariamente. Então Nossa, eu amo, gente. Acordo, Sim. abro um caderno e escrevo. E quando eu escrevo meus pensamentos mais cruéis sobre mim mesma e sobre esses medos é um pouco do processo da terapia, né? Que você se ouve. Quando eu leio aquilo fica quase ridículo. É tão ridículo as coisas que a gente pensa que aquilo não vai acontecer. Você está dizendo um cenário que é irreal. E aí você confronta esse monstro que mora com você. E tem uma outra ferramenta, se eu posso deixar dicas para os ouvintes? Pode, por favor. Que eu aprendi com a Julia Cameron no Caminho do Artista. Ai, amo esse livro. É sensacional. Esse livro é assim, incrível. mudou a minha vida. Sim. Que é você fazer um desenho desse monstrinho, porque grande parte de nós tem esse monstrinho. Desenha esse monstrinho e deixa na sua mesa.
E aí, quando você começar a perceber que ele tá agindo, você olha, tenta tangibilizar. Porque muitas vezes esse monstrinho nada mais é do que a tangibilização das coisas mais cruéis que você ouviu ao longo da sua vida, que alugaram um apartamento na sua cabeça e você nem sabe o quanto tiveram pessoas que você ainda carrega. Mas por que a gente carrega tantas pessoas ruins Sim, que que passaram te na nossa invalidaram vida? tanto, né? Pessoas Sim. que foram tão gentis, a gente Esquece, né? esquece. Cara, eu sinto que eu tenho esses momentos todos os dias. A gente sempre tem um momento de, oh meu Deus, será? Mas, por exemplo, pensando até nos livros, né? Isso me lembrou. Quando eu escrevi o Pare de Se Odiar, o meu primeiro livro, eu te fiz em 40 dias, porque a editora simplesmente queria, saiu no Anselmo Góes. Olá, Anselmo Góes! Saiu antes uma nota. Eu tinha 7 anos pra entregar o livro e entreguei em 40 dias. E aí comecei a escrever numa viagem na Itália, na Toscana. E olha que engraçado. Ai, que fina. Olha que engraçada a pisciana aqui, essa história aqui. Você nem perguntou isso? Quando eu tinha 10 anos, eu assisti o filme sobre o sol da Toscana. E o meu sonho era ser escritora e escrever o meu primeiro livro na Toscana. E, ironicamente, eu tô chegando na Toscana de trem com a minha mãe. Amiga, Meu time manda universo. mensagem. Parabéns pelo livro. E eu falei, como é que você sabe? Ele saiu no Anselmo Góes. Eu falei... Aí eu falei com a editora, agora você precisa entregar em 40 dias, porque todo mundo gostou na internet, o pessoal gostou do título, que era provisório, não era esse título. E aí eu falei assim, tá bom. Aí eu tive que escrever o livro, comecei a escrever na mão, printei, mandei pra minha assistente na época, e eu falei, digitaliza isso tudo. Fiz 16 páginas, assim. Desenhei o que seria o livro. E aí foi isso, foi muito fácil do primeiro, porque eu tinha um negócio enfiado dentro da minha vida, né, no caso, que era o prazo, né? Todo mundo fala, qual é a sua inspiração? Os prazos. Tá na cabeça também, né? Você já tava, né? A inspiração era o prazo. Era o prazo, né? E eu já falava muito sobre esse assunto, eu sou jornalista, meu sonho era escrever. Então, pra mim, era uma coisa que eu literalmente pari o negócio. E eu achei que eu fosse sair depois que eu escrevi o livro, que eu ia pra balada, né? Eu fiquei 3 dias vendo Westworld, a primeira e segunda temporada na época. Assim, ó. Eu não conseguia, porque é um esforço mental tão grande. Mas, por que eu tô falando isso tudo? Porque no segundo livro eu achei que eu ia tirar de letra, né? Porque eu falei, sei o primeiro em 40 dias, eu vou escrever um livro a cada 3 meses, é isso. E não, e aí o segundo livro, primeiro que tem a pressão, né? Então você começa a se sabotar pela pressão do outro. Tipo assim, caraca, o primeiro livro foi um best-seller, o segundo também tem que ser. Então como é que eu vou fazer? E aí comecei a me pressionar. E aí, cara, cada vez mais você vai botando... Eu tinha um prazo também de 7 anos, mas eu falei, não, vou fazer em 2, vai. Cara, aí vem informações, 7 coisas anos? novas. Ai, O contrato gente, como é de 7 assim? anos. Ah, é? Eles deram 7 anos. O contrato é de 7 Gente, anos, mas a amiga, recomendação é contrato. logo. Pra ontem. Eu, em 7 anos, eu já até... Não, o contrato... eu tenho contrato de 3 livros ainda pra sim, fazer. É contrato pra outros livros também, amiga. Exato. Calma, né? Mas esse aqui era também. Ô, louco. E aí eu falei, não, vou lançar e tal. Só que eu ficava sempre nessa, né? Tipo, tô me sabotando ou tô querendo melhorar o livro? Então, essa coisa da perfeição também, né? Também. A gente tem que ser perfeita. Não, é porque, pô, as Gente, Victoria's Secrets acabaram com as sim. Angels. Eu tenho que botar no livro. Aí a minha editora falou assim, querida, vai acontecer tudo, todo dia. Você tem que entregar. Então, eu acho que isso, pra mim, foi uma coisa, uma luta interna entre autossabotagem e vamos lá. E uma coisa que você falou de terapia também, isso que você falou foi muito legal, essas dicas. Eu faço uma terapia, agora eu tô até pausada, mas eu faço uma terapia que é basicamente você lidar com a sua criança interior, tá ligado? E tem muita gente que faz constelação pra isso e tal, constelação familiar, mas não é isso. É tipo, eu literalmente falo com a minha criança todo dia, Xandinha, você tá com ansiedade? Xandinha, eu tô aqui, ó, cuidando de tudo. Olha onde a gente já chegou, cara, tá tudo certo, ó. Brinca aí, fica na moral, que daqui a pouco a gente vai ver televisão, a gente vai comer um negócio gostoso. E aí eu falo, eu acalmo a minha criança e aí eu fico... Sabe, eu não tenho mais aqueles momentos. E tudo tem a ver, vocês estão falando aqui, tudo tem a ver com o processo também de autoconhecimento. Exato. Né? A gente buscar uma forma de se autoconhecer todos os dias. Então, também tem um lugar de validação da nossa imagem. A Má estava falando aqui, né? A gente tem tantas opressões, tanta coisa que colocam na cabeça da gente. O que você tem que ser? A gente fica num looping, assim, eterno, buscando uma estética que inventaram aí. Photoshoparam, fizeram. Então, muitas mulheres ficam nesse looping, distraídas, buscando alcançar uma estética, um lugar que as pessoas colocaram, que é o ideal da bela recatada do lar, ou de outros estereótipos que criam pra gente, que aí se dispersa do seu plano, se dispersa da sua potência e fica sempre num papel de refém. Como que eu posso agradar o outro? O que que eu posso fazer? O que que o outro vai achar? E tudo isso também traz pra gente aquela sensação e aquele monstrinho da impostora que vai crescendo. Então, eu também faço um exercício que é como eu consigo invalidar essa vozinha. E aí eu começo a pensar em coisas muito fortes que eu tenho comigo. Então, o que eu tenho de muito poderoso? Eu gosto muito de me comunicar. Eu sou uma pessoa que tem uma energia muito boa. E eu sei disso, né? Eu gosto da minha energia. Eu sei que eu sou uma pessoa legal, autoastral. Então, assim, eu coloco assim, tá... Tem uma vozinha aqui que, por exemplo, que vive me assombrando nos últimos meses.
É a vozinha do, ai, esse inglês, ai, que porcaria esse inglês. Você tá estudando pra caramba, mas não tá saindo não, viu? Ó como que o povo que tá nessa mesa de reunião com você fala. Gente, você não tem vergonha de falar essa ideia? Você tem vergonha de abrir essa boca em inglês? Então, o tempo inteiro ela fica ali pra mim, sabe? Ai, gente, eu não tenho vergonha. E eu tô ali falando, né? Hello, everyone. E ela já começa. Ai, lá vai. Ai, credo. Então, eu começo, enquanto eu tô falando, de verdade, eu começo a lembrar de onde eu vim, o que eu tô fazendo ali, sabe? Como eu sou maravilhosa, como eu sou muito poderosa mesmo de ter coragem de ocupar os espaços, né? Como uma mulher preta que veio da periferia, foi hackeando o sistema e alcançando espaços de poder e né, e conseguindo estar em reuniões que tem pessoas que se formaram em Harvard e estão ali comigo, na mesma posição, né? Então, olha o quanto isso é poderoso. E aí, quando eu faço isso, ela vai, sabe, que meio que dando aquela sumida, vem... Então, eu também faço esse exercício. Então, também Você fica a é muito dica. foda, Vivi. Ai, amiga. É mesmo. Você é muito foda. Amiga, eu meto a louca, tá? Eu falo cutie crazy. Gente, cutie crazy, tá? Ó, já tô falando até dicas em inglês, gente, pra vocês verem. Nesse livro eu falo da cutie crazy, que é a fofa louca. Que é assim, faz de fofa, porque também tem um negócio que quando a gente chegando, às vezes tem gente que vem querer invalidar e não sei o quê. E, dependendo do espaço, não tem como você bater de frente. Então, o que você faz? Você faz a fofa, a desentendida. Mas você tá louca pra hackear o sistema, sabe? Então, eu fico sempre metendo a cute crazy, sempre metendo a louca, mas eu sei muito bem onde eu quero chegar. Então, isso serve pra vocês que estão ouvindo a gente também. Todas essas dicas aqui é pra gente parar de ficar achando que a gente não pode, porque a gente pode tudo. A gente tem que acreditar em quem a gente é. E, óbvio, formar rede de aliança, né, gente? Porque rede de confiança, vocês aqui hoje, a agenda de vocês, como eu falei, eu sei o quanto a gente corre no dia a dia. Mas quando a gente tem uma rede de aliadas, isso faz toda a diferença. Fala, Marcela, como que é a tua rede? A tua rede de mulher, assim, que você fala assim, gente, eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo porque eu tenho aliadas ao meu redor. Eu sou sua aliada, você sabe, né, amiga? Nós estamos juntas. Você é muito minha aliada e eu sou muito sua aliada. Eu acho que... Eu, hein? Eu, hein? Aqui não. Aqui nós estamos juntas. Eu amei Cute Crazy. Ó, tô aqui também, Cute- tá? Você gostou Só de pra Cute dizer, Crazy? aqui, ó. Somos todas aliadas. Somos aliadas. Ô, gente, Cute Crazy, você No gostou? No Limite a gente ia ganhar, hein? Eu acho que Nossa. Você não acha Será que eu você ganhava? ganhava? Eu acho que eu acho não que você ganhava. Eu acho que eu não sei se eu chorar. ganhava, mas eu acho que eu ia ir bem. Não, você sabia? ia bem pra caceta. Eu ia Eu ia bem. Eu ia brigar bem com as também. No Limite. Eu ia bem. Eu ia brigar com as pessoas, eu acho. Você ia brigar? Ia. Ai, sei lá, eu acho que eu não ia ter paciência, não. Amiga, é. Eu acho que ia ser mó legal. Será, amiga? Ia ser uma superação. Mas enfim, Gente, desculpa, então tá. cortei, Vamos é porque pensar aí, pensei em pensa aí, aliado. gente. Pensa aí quem estiver assistindo, sei lá, tá na produção, tem uma proposta. Comenta. Eu acho que sim, é porque assim, é muito complicada essa estrutura feminina, porque tudo nos ensinou que a gente compete, né? Então compete por um homem, compete por um emprego, compete por quem tá mais bela, compete por quem tá mais magra, né? Porque na nossa sociedade a grande vitoriosa é quem usou 36. E, bom, a Alexandra pode falar sobre isso melhor do que eu, mas né, é o Exatamente grande isso. troféu que você pode carregar, qual que é o pinto que tá do seu lado. E quando a gente passa a se tratar como aliada, eu acho que é quando a gente passa a ser generosa umas com as outras. Sim. Porque eu cruzei com muitas mulheres que estavam em lugares de liderança e lugares muito legais, mas quando você olhava para a rede delas, eram geralmente homens e outras pessoas em que ela não estava sendo generosa de dividir esse lugar com outras mulheres. E muito por conta do Bom Dia Óbvias, vamos lá. Cada pessoa que sentou naquele podcast passou a ser minha aliada na vida. Arrasou. E tanto que, né, a Alexandra também já foi. Amiga, você nunca foi? Amiga, eu nunca fui. Puta que Mas pariu. não tem vergonha nessa sua aliada. cara, não? Puta que Ai, pariu. a Ale tá mais aliada que Puta eu. que pariu. gente. Joana, Gente, limão, Joana. mensagem pra Dani Nogerino Em agora. nome das deusas, me bota Eu nesse preciso negócio. entrevistar a Vivi Duarte. Gente, eu não tinha realizado isso? Eu não tinha realizado, gente. Mas você foi no Mulheres em Ambição. Mulheres em Ambição. Então tá tudo certo. E tem Não uma sei. coisa que você falou da questão da autoestima e como nós somos cobradas e etc. E cada ano que passa, eu tenho entendido e até me abrindo assim de coração. Foi pauta da minha terapia dessa semana. Que eu tenho uma jornada difícil de autoestima, acho que como muitas mulheres, né? Não sou nenhuma exceção. Tamo junto, amiga. Mas é a primeira vez na minha vida que quando eu penso na minha autoestima, eu penso do quanto eu gosto de mim como pessoa, como eu me porto na sociedade e menos sobre qual é a calça que tá cabendo em mim. E isso é
muito inédito pra mim. E eu acho que é uma grande vitória. É mesmo. E talvez hoje o que eu mais gosto de mim, se você me falar Maravilhosa. como anda a sua autoestima, eu vou falar, tem uma coisa que eu gosto muito de mim, que é a minha generosidade. Como eu carrego as minhas pra crescerem comigo. E foda-se se a minha barriga já foi mais chapada. Eu tô realmente, e eu posso falar isso sem nenhum lugar de causando e não. Finalmente, eu acho que era isso que eu precisava há 10 anos e eu tô chegando nesse lugar, assim, o que eu tô trazendo pro mundo é mais importante do que a minha imagem e as minhas aliadas têm muito a ver com isso, porque também parar de olhar pras mulheres e nem vem me falar que todo mundo tá desconstruída, é mentira. Não, gente, Mas a por gente favor. ainda tem uma coisa de olhar pras outras mulheres e se comparar e assim, eu tô perdendo isso e tá sendo, cara, eu me sinto hackeando também um outro sistema. E você tá o tempo inteiro. Porque quando você fala isso, eu senti muito, assim, eu vejo isso também, porque a minha autoestima o tempo inteiro também é trabalhada. E quando você fala que a gente não é desconstruída e a gente vai caminhando para uma desconstrução, para ressignificar o que colocaram na cabeça da gente, o que é poderoso, amiga, a tua existência é poderosa, as coisas que você faz, o que você realiza, as conexões que você promove. Então, tudo isso é muito poderoso. E é verdadeiro, tudo isso que você está falando. Então, é tão bom quando a gente ouve uma da outra, porque você fala assim, gente, eu não tô sozinha. E aí você também não tá sozinha. Porque com certeza você também fica pensando, gente, será? A gente se compara, fica seguindo uma e outra, que não tem o mesmo corpo que a gente, fica querendo chegar num padrão. Então, quando você ouve uma poderosa como a Márcia Ceribelli falando, gente, comigo também, tem várias coisas que passam na minha cabeça, mas eu centrei aqui, eu tenho tantas coisas potentes e beleza é sobre tantas outras coisas além da calça que você veste. Olha a transformação que você faz com o seu trabalho, assim como a Alê, né? Então, assim, conta a sua rede, né, Alê? Porque você também criou o movimento Corpo Livre, que virou uma grande rede também para as mulheres falarem assim, gente, eu amo meu corpo, é sobre isso, entendeu? E dane-se os padrões. Conta um pouquinho. O movimento Corpo Livre, na verdade, ele surgiu na internet porque o Fantástico veio me entrevistar. Essa é a verdade, porque senão eu não ia lançar ele tão cedo. Pronto, é global. Porque ele veio... Não, porque Tava ele na Toscana veio... e depois foi direto pro Fantástico. Ai, Aí, gente, chique, né, menina? Sabe, ó. Alguma coisa tem que ser, Sabe né? como? Depois de me odiar É minha vida sobre inteira... isso. Aquela, vamos pesar o rolê. Vai. Depois de me odiar minha vida inteira e tentar Isso, me amiga. matar, Não. tem que acontecer alguma coisa boa, né, gente? Amiga, meu Deus, gente. Mas vai. é verdade. verdade, Então, assim, ela vai está contar aqui, isso depois, inclusive, no ó. próximo. Tá aqui, tá? Tá, Aí vai. vocês comprem e vocês vão saber todos os detalhes. Não vamos E contar aí, história não, pra você comprar o livro. inclusive, nos livros eu falo sobre isso, sobre a minha história e o que eu aprendi. O que vocês falaram me veio um monte de coisa na cabeça, porque você falou, da falsa fofa, né? Da cut crazy. Do tipo... Cut crazy pra mim era negócio de maquiagem, sabia? Ai, será que eu tô... Gente, Não é sei, a minha expressão, não eu sei. me criei, não vem Não, não. você é inovadora. Vou fazer Vivido o quê? arte, inovadora. Royalties, né? Royalties, tem que botar lá pra... Patentear. Patentear. E aí, quando eu descobri que eu não precisava ser magra para ser feliz, parece que o mundo fez assim, ó. E eu fiquei com muita raiva, muita raiva. Então, assim, existem vídeos da Alexandra de 2015, 16, que é... Eu lembro. Eu lembro, amiga. E eu odiava eu o tava. mundo, odiava os homens, odiava... E eu era hétero ainda, né? Agora não sou mais. Então, assim, eu acho que é muito comum também a gente descobrir as coisas e falar, então, eu não precisava ter ficado 26 anos nessa merda. Como assim? Então tem uma raiva que é Você tinha genuína. 26? Tinha 26 quando eu descobri tudo. Então, assim... É uma raiva genuína, é uma coisa que é genuína da gente, assim. Ai, descobri o machismo, descobri que, ai, meu Deus, que existe preconceito contra pessoas LGBT que ia mais. E aí você fica, caraca, olha, o mundo se abriu. Eu era um projeto de bolsominion, né? Eu fui criada dentro de um quartel. Meus pais eram bolsonaristas, não são mais, amém. Foi libertada, mana. Mas eu era um projeto. Então, assim, pra mim, o meu mundo fez assim. Quando eu li Naomi Wolf, que, enfim, negacionista, cancelada, antivacina. Porém, ela me ajudou muito a abrir o meu olhar do tipo assim, caraca, existe esse negócio de pressão estética, existe esse negócio. E eu fui pesquisar e como jornalista, eu afundei tanto nesse assunto que eu criei meu canal, criei as coisas pra falar na internet, porque eu não tinha amigas naquela época ao redor que eu pudesse falar, viado, tu sabe disso? Tu tá sabendo disso? E a pessoa fala, ai, louca, que isso? Então, assim, criei o canal pra encontrar semelhantes, que nem comunidade no Orkut, né? Eu odeio azeitona, tinha 90 mil pessoas. Eu falava, caraca, 90 mil pessoas também odeiam. Então foi a mesma vibe, vou criar um canal no YouTube pra ver se tem gente que pensa assim. Será que tinha? Pois é, e tinha, né, querida? Ainda bem, né? Tamo Milhões de aí. pessoas. E aí... Por que eu tô falando isso? Eu queria saber quando que chegou o isso, Fantástico. gente?
O Movimento Corpo Livre, você tá falando do movimento que Aí veio com a o Movimento entrevista. Corpo Livre, ele nasceu, a página no Instagram, porque o Fantástico veio atrás de... Porque a gente já tinha a hashtag Corpo Livre, né? Já tinha criado em 2018. E aí já existia um movimento na hashtag, né? Tipo, naquela época, mais de 100 mil pessoas, agora já tem mais de 600 mil, usavam a hashtag. Tipo assim, o movimento começou no Instagram. Então as pessoas falam, não, eu posso ser livre, eu posso postar uma foto de biquíni, eu posso postar uma foto de lingerie, eu amo esse eu posso ser movimento. feliz com o meu corpo, eu posso ir pra praia, independente de eu querer mudar, independente se eu quero ser magro ou não. Cara, se você quer ser magra, se você quer mudar a tua cara, se você quer mudar o teu corpo, beleza, mas vive. Então vamos viver. Isso, e vamos entendeu? viver. E porque essa era rede sempre que esperando, a gente tá falando, né? Essa nossa rede, como a gente vai criando, assim, e vai se conectando umas com as outras, conforme o propósito que a gente tem. Então, a gente vai se encontrando. É igual o Chapadinhas também, né? Chapadinhas, a gente tá ali olhando dentro daquele canal um monte de meme, um monte de história, um monte de acontecimento de mulheres de várias formas, com vários corpos, se movimentando, fazendo acontecer, felizes porque estão malhando ali, suando, né, com endorfina e tal, mas não tem a ver com estética, com padrão, tem a ver com essa coisa do seu corpo, sabe, se movimentando, né? Então, assim, é tudo isso, ressignificar, exatamente. Porque deram um papel pro nosso corpo como mulheres de que ele deveria agradar os outros e que ele seria uma moeda de troca para nossa presença como sociedade. E o exercício físico, para mim, isso é uma violência, né? Porque mover seu corpo é o melhor que você pode fazer pela sua saúde mental. E eu sei que quem não faz exercício físico quer me matar quando eu falo isso, mas é verdade. É verdade. Pra saúde mental, qualquer médico que você vai te falar. E não é sobre virar crossfiteira e... Quer dizer, vire se quiser. Mas eu tô falando sobre caminhar. Sim, se Mexer. E como é que um ambiente que é pra você cuidar da sua saúde é cheio de mensagem cagada. Sim. Sabe? Então, que preguiça, assim. sabe? Como é que ressignifica essa história? Que eu muito acho que é um difícil. trabalho. Total. Enfim, mas também, Chapadinhas de Endorfina surge em 2020, também muito, né? E agradeço por todos esses movimentos que vieram antes. Se vocês abriram um caminho para que a gente pudesse começar essa conversa. Sim. Chapadinhas de Endorfina, se eu falasse fazer disso em sentido 2008, essa conversa. eu ia ser. Ai, que isso? Você é uma lunática. Quem é ela na fila do pão? lunática. Gente, mas tudo pra gente... Surgiu, era polêmica. É, Tudo exato. pra gente Você pagou o fechar preço. aqui esse tema, tudo pra gente fechar esse tema aqui do poder da rede, de conexão, de fazer acontecer e de como a gente tem que ser cúmplice, né, aliada uma das outras. Então, a gente começou falando sobre isso, né, essa importância de formar rede, formar aliadas. Então, quem são as pessoas que estão aí do seu lado e com quem que você anda, né? Porque minha avó falava uma coisa, me diga com quem andas e direi quem tu és. Isso eu não esqueço. Esses clichês da minha avó eu não esqueço. Estão no livro também, no Quem é Você na Fila do Pão. Porque com quem que você anda? Quem são as pessoas que você circula por aí? Porque tem muita gente que invalida. Você tá ali com uns amigos tóxicos, umas pessoas que você nem tá prestando atenção, e aquela pessoa tá comendo a tua mente de um jeito, não é uma rede de apoio. Não é uma rede próspera. Então, presta atenção no rolê. Total. Presta atenção aí, começa a prestar atenção que a gente vai fazer depois um exercício daqui a pouquinho. Mas antes disso, plano falido. Ó, gente, eu tô até com fichinha. Depois eu vou fazer minha fichinha, mas eu tô toda feliz, ó. Plano falido. Gente, agora nós vamos falar de coisas que a gente não fala no feed maravilhoso que a gente tem. Um plano falido, uma coisa, uma casca de banana, uma coisa que aconteceu, eu vou começar por mim. Quando eu comecei a empreender, em 2010, com o plano, tava toda, né? A empresária. E aí eu peguei uma marca que era de mecânica de carros, era varejo de carros. E queria falar com mulheres sobre mecânica feminina. Eu falei, gente, vamos fazer um projeto de branded content. Óbvio. Não, já desenhei esse projeto. Vamos fazer um encontro de mulheres empresárias, C-levels, influenciadoras aqui. A gente vai fazer um evento para explicar a mecânica de carro e vai ter isso, vai ter um painel para falar de desconstrução de estereótipo e tudo mais. A gente fez um evento gigante, não foi ninguém. Ai, meu Deus. Ninguém. Olha, chega a me arrepiar. Gente, um evento enorme. Veio uma mulher de Curitiba, que era uma engenheira X, maravilhosa, sabe? Eu falei X porque eu não lembro mais o nome dela, mas veio. E as pessoas do marketing da empresa que me contrataram e tal, me olhando, e ia dando a hora, e eu e 3 pessoas que trabalhavam comigo, porque eu tinha 3 pessoas na equipe, desesperadas, e a gente fazendo follow-up no banheiro, a gente se escondia, ia se revezando, cada uma ia pro banheiro e falava, fulana, você não vai vir? Fulana, vem, por favor. Aí eu comecei a ver que o negócio ia ficar, assim, muito desesperador, comecei a ligar pras minhas amigas. Comecei a ligar, gente, vem aqui.
vem aqui pra esse evento, porque eu tô passando vergonha aqui, pelo amor de Deus, vem. E aí chegaram, assim, meia dúzia de amigas, mas assim, não dava, né, gente? Era um Caraca. evento pra, sei lá, 100 pessoas. Então, Que merda. gente, esse foi um plano falido que me deu tanto aprendizado, mas assim, uma vergonha ali. E ali eu entendi esses processos também, né? Desse lugar de não deu, não aconteceu. E aí, eu vou fazer o quê? Era o primeiro ano de empresa, imagina, eu vou achar que eu sou, né, uma pessoa que não vai conseguir fazer mais nada, que eu sou uma fraude, né? Eu já tinha investido tanto já de ter feito esse movimento de sair do mercado para ir empreender. Mas eu fiquei muito mal. Então, foi um plano que me ajudou muito a ficar cada vez mais aquela rainha do checklist, do follow-up, de entender esses eventos. Eu, na verdade, eu tenho um pouco de paura de evento, dessa coisa de, sabe, RSVP, como que tá a lista. Nem me conta como que tá a lista, sabe? Porque eu fiquei um pouco assim. Mas... hoje me deu muito aprendizado de você não é uma fraude, porque eu ouvia muito dos clientes, assim. Eles falam, e aí, cadê as pessoas? E o povo, depois os funcionários saindo com bandeja de comida, gente, levando embora. Então, esse foi meu plano falido, gente. Esse evento que nunca foi na minha cabeça. Nossa, doeu em mim imaginar. Caraca, amiga, é foda. Amiga, passei uma vergonha. Porque evento é tenso, né? Um desespero, Se você amiga. acha que é triste achar que ninguém vai no seu aniversário, experimenta fazer um evento de marca. Assim, uma taquicardia a gente fez recentemente no aniversário do Bom Dia Óbvios. E assim, eu fiquei muito feliz, porque de fato tinha fila de... Quando eu cheguei, já tinha fila pra entrar antes da abertura. Eu falei, mas naquela semana foi a maior ansiedade que eu tive. Mas a gente lida com o flop da internet, né? Exato, eu acho que esse é o plano falido diário. O que é isso, flop? Explica pra gente. Quer falar? Pode Não, falar. pode falar, amiga. Não, olha só, eu aprendi no TikTok, eu aprendi a normalizar o flop. Porque no TikTok você flopa, aí de repente alguma coisa desflopa, entendeu? Total. O negócio desflopa. Mas no Instagram, o flop é tipo assim, cara, você posta uma foto da sua cara e não tem tanto like, é tipo assim, você é feia. Ai, meu Deus. Não, ou Você pior. não tem um engajamento, tipo, cara, quem quer saber, sabe? Ninguém quer saber. É como se fosse uma E aí resposta você assim, entende gente, eu que, não tô na nem aí pra verdade, você, querida. E pra publicidade, né? Porque você vende pros clientes um Media sim. Kit que você tem um alcance X. Isso eu tô falando como Verdade, Marcela, mas amiga. como as Sim, minhas sim, páginas sim. também. E às vezes o algoritmo apenas não entregou. E Não aí entrega. você fica, ferrou. Como é que eu vou apresentar pra essa marca esse número, sendo que eu falei que a minha média é essa? Ele vai achar que eu menti. Mas é a média orgânica. Então é isso que as marcas têm que entender também. Hoje, uma coisa que eu tô percebendo os contratos que eu tô fechando, tudo tem direito de impulsionamento no Instagram, né? O negócio é Instagram. Tudo tem direito de impulsionamento. Por quê? É óbvio, a gente bota hashtag publi, hashtag publicidade. É o plano falido. Toda publi é um plano falido. Não, Cara, tem que- a não ser que tem seja que uma publi, investir. assim, altamente compartilhável, que Sim. acontece às vezes. Porque aí o compartilhamento, ele breca isso. Mas realmente, ainda bem que você falou do flop. Aquela, tô tirando a remela aqui, galera. Aqui, Tira, plano amiga, falido aí, ó. também, É tá isso bonito, aí, ó. né? Sempre vem um A vida é pouquinho de real. vingança, É, né? um Ô, gente, mas negócio. é isso. A gente passa sempre por algumas situações que vai falir, gente. Às vezes, eu fiquei também um tempo empreendendo sem pagar imposto, gente. Porque era assim, eu pagava o imposto, eu pagava a folha de pagamento dos funcionários. Então, assim, os primeiros anos do plano... Amiga, a gente você pode ir começou... presa de falar isso publicamente? Não, amiga, porque depois eu paguei, tá tudo Ah, tá. certo na receita, Não, tá tudo fiquei bem, preocupada tá? com ó. ela, fiquei Pague preocupada. seus impostos, quando Pode der. pesquisar, tá tudo bem lá. É. Mas assim, gente, se Liga não pra pagar Receita, agora... eles amiga, parcelam depois. Eles parcelam. Assim, gente, você não conseguiu pagar um fornecedor, renegocia. Se você não tenha vergonha de falir, de dar 3 passos pra trás e de, né, pegar um impulso pra voltar. Porque às vezes a gente vive nesse lugar de tão perfeição, de tudo dar certo pra todo mundo, que quando você cria o teu negócio, quer fazer uma ideia e não dá certo e você se frustrou, é tão mais dolorido agora com rede social e tudo mais, parece que a gente realmente não vai conseguir. É uma fraude de verdade. E todos esses aprendizados pra mim, né, no começo de empreender, que ninguém entendia nada, eu falava, eu quero tirar estereótipo da propaganda, 2010 lá. Eu quero ressignificar as narrativas das marcas. O povo ria da minha cara. A gente tem licença poética, querida, né? Com plano feminino, eu fiz uma energia, assim, tive que fazer um esforço tão grande para me manter em pé como empreendedora, para realizar meu plano, e muitas vezes foi um plano falido, que hoje tem 12 anos, que tem tanta coisa legal, livro publicado, tanta coisa legal, amigas incríveis, uma rede tão incrível. Então, quando a gente começa, e até no meio do processo, sempre a gente vai ter um momento que vai escorregar. Mas isso que a gente tá falando aqui é super legal, porque a gente também conta que nem sempre dá tudo certo. Mas a gente... Mas acho que prossegue. o planejamento é muito importante. Eu sempre falo Sim. que eu torço pelo melhor e me preparo pro pior.
Ai, gostei disso. É isso. Boa. Então, Como que é? Fala de novo aí. eu torço pelo melhor, mas me preparo pro pior. Então, todo plano meu de nova ideia é sempre assim, o que é o pior que pode acontecer aqui? E se acontecer o pior, o que a gente faz? Pra onde que a gente desvia? É o que você falou. Vou permitir impulsionamento? Legal. A gente lançou o site da Obvious e o erro foi esse. Porque você ter uma ideia e você lançar algo, eu diria, com muitas aspas, mas não quero desanimar quem está aí com algo ainda no papel, mas lançar é a parte fácil. Difícil é você ter uma capacidade de planejar como aquilo vai se sustentar a longo prazo. E a gente fez um site em que foi muito bom de lançar, lindo, mas o design era impossível de fazer a manutenção, porque era uma quantidade de assets, de ilustração, que assim, eu precisaria ter o dobro da minha equipe. Quantidade de texto, ridículo, inviável, flopou, eu tirei do ar o site. Óbvio, não tem site nesse momento. E agora a gente está reestudando para fazer um site que se sustente a longo prazo, que faça sentido para a empresa. Então, assim, eu acho que é sempre se perguntar o como e cenário A, cenário B, cenário C. E talvez daqui a uns anos faça sentido ter esse site que eu lancei da Obvious. Mas não é para agora. Então também tenho mais paciência, que eu vejo que as pessoas são muito impacientes. Quando você Que fala, é tudo pra 12 já. anos, né? Pois é. Mas também tem gente que fica só planejando e não bota nada no ar. Não. Porque às vezes é melhor fazer o MVP, né? O mínimo possível e vai lá e faz também. Então tem essa coisa Então, a gente de tá falando de duas chegar coisas nesse aqui. meio do termo, Tem né? 2 grandes aprendizados que vocês trouxeram, né? Um é, eu sempre tenho um plano B, como a Má falou. Não tenho medo também de recuar se é preciso. Então, eu vou recuar, vou tirar do ar e eu vou trazer melhor depois, né? E também eu posso fazer o mínimo viável possível. O que é o mínimo viável possível? Quanto que eu posso colocar que não vai me prejudicar para rodar a minha ideia? E aí eu vou testando e vou aprimorando conforme for, né? E aí, assim, a gente tem várias possibilidades também de aprender umas com as outras e errar menos. A gente vai errar, mas vai errando menos. Quando a gente ouve, né, as experiências, é tão gostoso isso, né? Gente, agora a gente vai falar, sabe o quê? Sobre Xablau com propósito. Sabe o que é Xablau, gente? O que é Xablau, hein? É aquele... Sabe aquela coisa? Aquela malemolência? Aquele Xablau, dá um Xablau e vai, sabe assim? O que é? Eu não sei. Eu só sei que o Xablau, gente, é aquela coisa que pra mim é assim... Sabe quando você quer, assim, você não sabe como você termina uma história, um livro, você dá o Xablau. Você faz aquele... Larga o mic. Como que é? Larga o microfone. Larga o mic. Gente, você faz acontecer, você dá o teu jeito. O Xablau é isso, você dá o teu jeito, você, sabe, ocupa o teu espaço e vai no carão, faz a Cutie Crazy. Cutie Crazy? Cutie Crazy. Cutie crazy. A gente vai fazer, a Má vai fazer todas as aberturas dos quadros. Mas, gente... Xablau com propósito. Olha isso! Gente, esse Xablau é sobre isso, gente. É, sabe, você resolver fazer acontecer? Eu tô chorando aqui porque tá muito bom. Mas o com propósito é o que salva. Por quê? Porque a pessoa só chablauzeira é aquela pessoa picaretinha, sabe? Que fala e não entrega. Com propósito já é diferenciada. Picareta com propósito. Não, gente, com propósito é o seguinte. Você tem um impacto, você tem um negócio, amiga. Você tem um diferencial. Sim, sim. Então, assim, qual que é a situação que você precisou improvisar? Meter a doida, a Cutie Crazy... a Xablau com propósito, assim, na sua carreira, na sua vida. Sabe um negócio que você viu, assim, sei lá, uma pessoa que chegou na sua festa e você falou, meu Deus do céu, né? O que tá fazendo aqui? Ou... Eu lembrei de um negócio, não tem nada a ver com coisa boa. Ou teve uma vez que eu tava indo no bar, aqui no 7 de abril aqui, era sucesso. Não sei se tá aberto ainda aqui, em São Paulo, no centro. Isso foi antes da pandemia. E aí... eu tava cumprimentando as pessoas no bar. Foi a última vez que eu saí antes da pandemia, inclusive. Aí cumprimentei, oi, amiga! Oi, amiga! Aí na terceira amiga não era minha amiga, era uma pessoa que me odiava, que falava mal de mim na internet. Só que eu já tava abraçando ela. Cara, quando eu tava no meio do abraço dela, inclusive um beijo pra você que deve estar vendo que você me ama, né? Quando eu comecei a abraçar ela, eu vi que era ela, eu falei, cara, aí eu não posso dar o meu texto aqui, né? Mas aí eu tenho muito orgulho de mim, do meu orixá Yansan, porque eu fiz um texto tão lindo eu tô te abraçando por educação, sua filha da puta. E aí, imaginem tudo que eu falei. E eu saí falando pra ela, assim, de um jeito que ela... eu tô aqui, ela não olhava pra mim, ela olhou assim, ó. Aí eu ainda falei assim, se eu soubesse que você vinha aqui, eu não tinha nem pisado no mesmo lugar que você pisava. Mas, sério, gente, foi lindo. Eu acho que foi até meu orixá que falou por mim, porque eu não planejei nada. E aí, quando eu saí, ela só falou assim... eu venho sempre aqui. Aí eu adorei, cara. Ela tava com uma cara de que não passava nem Bluetooth na bunda dela. E aí eu assim, é isso. Então assim, pra mim, aquilo foi um Xablau com o propósito. Porque qual era o propósito? Era me defender.
Ela fez um grande hate. Entendi, ela fez um grande hate. Ela fez tá, um print. Ela postou um negócio que me fudeu uma época. Eu queria matar essa menina e eu não sabia que ela tava ali, entendeu? E eu abracei ela. Amiga, Enfim, eu gente, sei. essa história é péssima, talvez. É péssima. Amiga, mas entendi. Você isso. fez a tua não parte tive medo, ali. entendeu? O Mas, propósito era amiga, realmente arruma outra. A ficar Marcela vai de falar, boa. arruma outro xabló com propósito. Porque é aquele propósito assim, que você saiu, sabe? Porque nessa daí você, né, quase deu uma... Quase matei a menina. Tem que fazer... como você fez, assim, Ai, aquela... não valeu o sabe, dela, saia eu justa? amei o dela. Então Amiga, assim... eu não sei, amiga. Eu tô achando que você pode ter um segundo também. Só pra dar talvez aquele- tenha um segundo. Porque senão a gente vai... Esse é a bem gente vai pessoal, ficar galera. Esse é incentivando, bem pessoal. Eu não tô pessoal. incentivando você matar ninguém. É Mas eu tô isso. incentivando você o quê? A você não ficar calada nem engolir posicionar. sapo. Se a pessoa Isso, tá falando amiga. merda, tá falando de você na internet, e por acaso você encontrou com ela na rua, você nem sabia, você vai lá e fala, minha querida. É sobre isso. Eu não fiz mais nada. Só É que falei. geralmente essas fingem que são suas amigas no presencial. Geralmente é isso. No exatamente. presencial Na minha faz a... casa, que me chama de irmã. Exata, não, Era esse o tipo de não, gente. Não pode. Entendi. Então tá bom, gente. Vamos Mas eu nessa posso xablau. encontrar outro, Tá, vai, vai pensando desculpa. se você... não, imagina, amiga, nós vamos com essa daí, porque esse xablau aí também é importante. Meu Deus. Tô com dificuldade Vai de lá, pensar amiga, vai em lá, uma vai situação lá. específica. Ah, Deixa eu ver se eu tô dando um olé, tá? Mas aí Tá. você me diga. vamos. Teve uma época, vamos explicar. Teve uma época que eu trabalhei com um diretor específico de audiovisual. E ele outro dia encontrou com meu marido, ele falou: a Marcela mudou minha vida profissional. Porque ela tem um modo operante que é muito diferente do usual no mercado. Porque teve uma vez que ele me ligou, eu não lembrava disso, mas eu achei legal, porque já que marcou ele, vai que pode ajudar alguém. Ele me ligou e ele começou a falar: não deu certo por conta disso, e isso, e começou a responsabilizar todo mundo, tudo, o mundo, o Mercúrio e tal. E eu falei: olha, eu entendo que você quer se defender, mas assim, nesse momento não adianta nada a gente olhar pra trás. A gente precisa olhar pra solução. Vamos vibrar na solução? E isso, quem trabalha comigo e a Joana conhece, eu entro pra qualquer lugar de puta, deu tudo errado. Eu sempre falo: gente, mas vamos pra solução? Porque eu acho que a gente perde muito tempo. Ah, mas podia ter sido a coisa. Ah, mas a cliente é uma cretina. Reclamando, né? Ah, mas não sei o quê. Sim. E eu acho que resolve muito pouco. Então eu tenho o meu modo resolução, que mudou a vida desse amigo e que toca muito o modo operante da Óbvias. Sim. É um xablau? Eu acho que é um xablau. Eu acho que é aquele xablau com propósito de você chegar pra pessoa, ao invés de você falar pra pessoa assim: cara, vamos parar de reclamar? Tá, e depois, né? Você foi fofa, então você fez a Cute Crazy. Vamos pra solução, querido? Né? Vamos pra solução? Isso. Então tem hora que é isso. Eu, como empreendedora, muitas vezes, o xablau com propósito foi assim. Foi um xablau mesmo. Sabe quando você não tem um produto na prateleira pra entregar pro cliente, mas você tá numa reunião e aí você percebe uma oportunidade de negócio? Gente, várias vezes eu faço isso. Eu crio o produto na hora, ali na mesa. Mas então eu faço Isso é um muito xablau. xablau. Amiga, você é a xablauzeira de propósito, pô. amiga. Ó, você vai falar mais... Eu contei a história que eu quase bati na menina, Amiga, gente. não, Mentira, mas eu não bati. essa tá? história Eu vai faço isso. ficar, essa história vai ficar aqui, porque essa história é importante. Essa história é importante, Essa é história tem o seu importante. valor, amiga, tem o seu valor. Você vai falar do seu xablau. Mas assim, esse No off xablau... você conta o nome? No off ela conta o nome. Ó, gente, eu sempre faço isso. Então, às vezes eu tô assim, numa mesa de reunião, pensando no negócio. De repente, alguém fala assim: ah, mas a gente precisa, e eu percebo uma necessidade. Eu falo: gente. Aí eu falo: gente, a gente tem esse produto. E aí eu conecto as coisas que a gente, obviamente, tem, os entregáveis que a gente pode oferecer, as expertises que a gente tem dentro do negócio, conecto e crio o negócio na hora. Isso pra mim é um xablau com propósito pro meu negócio. Porque eu resolvo na hora. Imagina se eu ouço todo aquele brief lá e tal, e não, isso a gente não tem, e vamos pensar então como a gente desenvolve, a gente consegue, mas vou pensar, tem hora que você tem que ser assim, ó, papum, pra poder fechar negócio. Isso é genial, porque isso tem a ver com aquela tal da Eu pesquisa crio do na hora, jogo o LinkedIn, negócio que na todo mundo cara. fala, de que os homens, pra se inscreverem numa vaga, eles precisam ter 60% dos requisitos, enquanto as mulheres 100%. Isso. Eu acho que é isso. Eu acho que muitas vezes, como mulheres, a gente espera a gente ter 150% das habilidades, Exato. 34 cursos, 2 beleza prêmios. do Exatamente. Isso. E, na verdade, às Uma vezes empresa você de precisa 5 ter... andares pra atender tal empresa. E talvez entrar nessa mesa hein? e falar assim: não, eu tenho 50, eu vou fechar esse negócio e eu vou atrás dos outros 50. É isso. Isso tudo que a gente tá falando aqui, a história da a sua história, a minha história, no fim das contas, é gente que resolve. A gente resolve as Isso. coisas. O negócio é sobre resolver. É você ir lá e vestir o negócio e falar: tá bom, então vou resolver isso aqui, então eu vou falar. Que muita gente, eu percebi que quando eu comecei a ser uma pessoa mais chabalauzeira, eu era vista muito como arrogante. E principalmente quando eu tô em reunião com um homem, tá ligado? Do tipo assim, parece que sobe um negócio, um gogó que não tem, mas sobe um negócio que eu
Preciso ser mais... Teve uma época que eu tava tão fissurada nisso, obcecada, que eu usava perfume masculino de propósito quando eu ia em reunião com homem. Que eu pesquisei que homens dão mais valor a cheiro masculino. É sério. Mas eu achei porque o cheiro interessante. feminino, Sim, porque ele é deixa o- você mais delicada, mais frágil. Gente, botava umas roupas mais alfaiataria. E dá certo. Então, assim, É semiótica. vários homens Comunicação brancos, não héteros, verbal. cis, poderosos que eu conversei e que eu consegui job, que eu consegui entradas, foi na base da arrogância, muita gente, né? Já teve gente, amiga minha, que fala assim, Alexandre, você muda na frente desses caras. Isso não É um acontece chablau mais. com propósito. Mas é um chablau, entendeu? Porque parece que a gente tem que ser mais. Eu botava salto altíssimo só pra ficar mais alta que eles. É uma performance. É uma É, performance. é uma performance. E sabia que tem hora que se você... Então, isso é um chablau com propósito também. Porque às vezes a gente fala tanto assim... Tá, a gente precisa... E isso é devido nossos corpos, nossas regras. É devido. A gente vai com a roupa que a gente quiser, sim. Mas a gente também tem que ter uma inteligência, gente, de hackear sistema. De hackear Estratégia. sistema é ser estratégica. É ler código, é ler signo, é ler significado, símbolos que estão ali no lugar, naquele espaço que você quer hackear. Porque senão, se você vai fora daquele... né, causa um ruído naquele momento ali de chegada, você é expulsa daquele rolê. Então, eu sempre trabalhei esse chablau com propósito nesse sentido também. Com perfume, não. Mas a entonação de voz, a postura, o jeito de entrar, o jeito que eu vou... Tal, não deixo ninguém me interromper. Querido, deixa eu só continuar aqui. Obrigada, sabe? Então, assim, esse chablau com propósito faz a gente ir pra frente, sabe? Dar aquela impulsionada. Então, é aquela cara de pau, é aquela, sabe? Aquela vontade de fazer acontecer e acreditar na gente. E vai tremendo mesmo. Porque quantas vezes eu entro em reunião com a bochecha tremendo, especialmente quando é tudo em inglês, né? Mas eu vou que vou no chablau com propósito, uso a minha energia boa. Hello, everyone! Todo mundo já, ai, que fofa! E ali já vai. Então, gente... Eu amo. Ali a gente já chega. Então, gente, é chablau com propósito. E vocês trouxeram muitas coisas boas aqui que eu amei. Agora, a gente vai falar de coisas importantes também pra gente poder fechar tudo. Que é, vocês já pensaram em negociável e inegociável? Já pensaram, assim, nos do's e don'ts de vocês? O que você, assim, não topa nem ferrando? O que pra você é essencial, por exemplo, pra uma pessoa fazer parte da sua rede de contato? Pra uma pessoa... Mas profissionalmente ou Na sua vida pessoal, profissional. Por exemplo, eu. vida. Meu don't. Eu, assim, por muitos anos tive muitas amizades tóxicas. Tive muita gente, assim, que me invalidava, que queria, de alguma forma, me podar. E eu achava aquilo, eu falava assim, gente, essa pessoa ela viajou o mundo, essa pessoa, ela vem de lugares, experiências que eu não tive, então eu vou ouvir essa pessoa. Mas a partir do momento que eu comecei a entender que a minha história tinha valor, independente do CEP, que eu nasci lá no Cortiço, na freguesia do Ó, né, num lar de mulheres sacoleiras do Brás, e fui hackeando e tal. Essa minha história tinha valor, eu tinha skill por conta daquilo, que eram importantes. Então, eu comecei a entender, não, eu não preciso ficar em amizades tóxicas, de pessoas que ficam sempre se achando mais do que eu por conta da história delas. Porque a minha história tem valor, né? Então, pra mim, é inegociável. O meu don't são pessoas tóxicas. Se tem uma pessoa que não tá acreditando em mim, se eu falo de um projeto, se eu falo de uma coisa, se eu sinto aquela energia, eu já me afasto, né? Então, é uma das coisas inegociáveis. Isso também para relacionamento, né, gente? Porque tem hora que a gente fica nos lugares, assim, que você fica ali, quero, e assim, você tá só se ferrando. Então, assim, é fácil a gente falar, né? Eu assim, já bati muita cabeça. Não bato mais. Espero não bater, porque cada vez que a gente coloca o nosso não quero e o nosso inegociável, aciona aquele radarzinho do vai dar merda. Porque aí se a pessoa chega pra você, e aí você sabe, gente, tá ali na minha lista de negociáveis. Então, o que essa pessoa fez? 1, 2, 3, 4, 5 vezes? Tá ali, caramba. Então, fica conectado com a gente. Isso já me tirou de várias situações, sabe assim? E já me colocou mais pra frente, pra cada vez mais eu ser a mulher que eu quero me tornar. Então, eu quero saber de vocês. Tenho, assim, os nem a pau, assim, qual que é o nem a pau de vocês, os don'ts de vocês, o não vai rolar? Inegociável, uma casa com quintal, porque eu tenho 6 cachorros. E aí, porque eu tô falando da casa? Porque pessoas que entram na minha casa, eu era uma pessoa que deixava todo mundo entrar dentro de casa. E eu percebi na terapia que quando eu ficava mal, eu lotava minha casa de gente. Assim, ó, pra não pensar, sabe? Lotava minha casa de gente. Sim. E aí eram pessoas comendo do meu leite ninho, que nem como, quem come é minha mulher, comendo das coisas que a gente tem lá em casa, gostando de tudo, e eu queria gente na minha casa, eu queria gente perto de mim. E aí eu fui percebendo o quanto eu era cercada de pessoas tóxicas, pessoas interesseiras. E, na verdade, eu também tinha interesse, né? Tinha interesse em não pensar nas coisas que eu queria pensar. E eu descobri na terapia isso, o óbvio, né? Que eu realmente me cercava disso. Então, pra mim, é inegociável, obviamente, o que você tá falando, mas é isso, a vibe da pessoa. Eu sou uma pessoa extremamente emocionada
e intensa. Eu não gosto de pessoas emocionadas e intensas, porque eu já sou suficiente. Eu deixa já ser sou intensa suficiente. sozinha. Brincadeira, eu geralmente fico muito amiga das pessoas. E aí... Só que assim, uma coisa é a intensidade da emoção ali do negócio, mas a pessoa que é no dia a dia, assim, sabe? Numa reunião de trabalho. Eu tenho um problema muito sério também de chamar amigos para trabalhar comigo, e isso depois vira um grande problema. Então, é inegociável pra mim hoje levar em conta que eu preciso pensar no profissional antes do afeto. E eu pensava ao contrário. E eu acho que também por crescer na vida da internet, com medo de confiar nas pessoas, por levar umas rasteiras também, acabei preferindo pessoas mais próximas. Mas isso também, às vezes, não é tão legal, né? Confunde as coisas, mistura tudo. Então, hoje, pra mim, é inegociável essa coisa de que eu não misturo mais as coisas. Claro, eu tenho o meu irmão, por exemplo, que trabalha comigo. Mas até a pessoa que lida com ele na burocracia do trabalho e tal, não sou eu, é minha sócia, sabe? Pra eu não ter que lidar com coisas com o meu irmão, sabe? Eu lido com ele na criatividade, na criação, mas não nessa parte. Então, é inegociável pra mim também. Por exemplo... Eu não posso falar isso. Calma aí. Quer falar alguma coisa? Quer pensar? Ai, meu Deus. É que vocês falaram só do inegociável. Eu acho que fala, Eu fiquei pensando que cada vez mais é muito negociável pra mim. Eu acho que isso tem a ver com uma maturidade, que as pessoas não tomem decisões parecidas com as minhas. E eu acho que muitas vezes, quando a gente tá fazendo nossos círculos de amizades e pessoas, quando a gente é mais nova, ali, uma adolescência, uma juventude, ali dos 20 anos, a gente quer que as pessoas sejam muito parecidas com a gente. Então, a sua amiga não aceita uma proposta de trabalho que você aceitaria, você fala, como que ela não faz? Então, isso tá cada vez mais negociável pra mim, é respeitar a individualidade de cada um e como as decisões vão ser diferentes. E ainda assim, eu vou te amar e vou estar aqui pra te acolher e vambora. E inegociável, é difícil, né? Esse inegociável. Mas acho que tem um lugar de confiança e respeito. Eu tô cada vez mais atenta a pessoas que falam coisas extremamente cruéis e microagressões pelo seu melhor. Toma muito cuidado com as pessoas que só querem o seu melhor. Sabe? Cuidado. Eu acho que isso é um lugar de atenção. Aí a gente sente, a gente não tem uma intuição, a gente tem uma intuição tão forte, a gente sente quando aquilo tá machucando a gente. É inegociável que alguém não acredita na minha intuição. A gente quer romantizar, a gente babaca. Eu sou muito da intuição, concordo com você. Não é? E tem gente que não acredita nisso, né? Só da má fala já me deu um negócio, assim, já pensei... E é isso, a gente às vezes pensa em sente um milhões de negócio. pessoas. Gente, não ignora a sua intuição, hein? Pega essa palavra pra você, mana. Não ignore a intuição, porque eu já ignorei tanto Ignorei demais, assim, minha intuição com as pessoas que ficavam, não, dando chance, a pessoa só tá fazendo coisa que te machuca. Então, assim, vamos prestar atenção em quem chega perto. E essas coisas de inegociável que eu bato tanto, porque eu sempre fico pensando assim, quando eu sei o que eu não quero... É mais fácil saber o que você quer. É mais quer. fácil saber o que eu quero. Mas é importante a gente também olhar pros negociáveis pra gente ser flexível, porque senão a gente fica sempre no alerta, né? Então isso que a Má trouxe, o corpo fala, né? Fala, né? O corpo fala. Teve uma ocasião que a gente tava prestes a fechar um contrato e eu tava no carro, eu tava indo pra academia. Era sábado, 8 da manhã, assim. Sabe aquela coisa da cidade mais vazia? Eu gosto. Eu gosto também, sabe? Uhum. E aí eu sei que eu tava atravessando a Rebouças e me deu um negócio, eu não sei te explicar, assim, da cabeça aos pés, assim, eu falei, a gente não tem que fechar esse negócio, não tem que. E deu 2 semanas, ou 3 semanas, isso foi um tempo, pandemia, fechou tudo, se eu tivesse fechado esse negócio, eu tava fudida. Não tô falando que eu fui, a visionária, porque eu também não gosto muito de acabar jovem místico. Mas eu confiei numa coisinha. Sabe quando tem uma coisinha dentro de você? Intuição. E recentemente também eu neguei uma outra coisa que me deu uma coisinha. E agora eu tô tão feliz que eu ouvi, sabe? Foi o melhor que eu poderia. Então, assim, às vezes, confia na coisinha. Confia, porque muitas vezes eu também não ouvi essa coisinha. E não, vou fechar, vou fazer um negócio, por exemplo, já via na reunião que, sabe, o clima não era legal, sabe? As pessoas não estavam entendendo do que se tratava, a importância do trabalho, né? E aí, quando eu comecei o trabalho, gente, já começou uma confusão, uma coisa que na hora me veio aquela lembrança. Putz, eu sabia que não era pra fazer isso aqui. Fomos, entregamos e tal, mas é importante. Ouça a sua intuição. Gente, eu tô amando tanto, mas a gente está chegando agora ao final do nosso primeiro podcast. Gente,
eu tô tão feliz. Juro pra vocês. A gente fez todas as nossas fichinhas Todas! aqui, todas completadas com sucesso. E a gente vai terminar agora. Eu quero que vocês contem um pouco aqui como que as meninas te seguem, os homens, as mulheres, as pessoas que estão aqui assistindo a gente, como que a gente pode seguir vocês. Deixa um recado também. Um recado, né? Quiser contar aí um trecho do seu livro. Uma coisa, então tchau, vou uma começar. despedida. Porque não é assim, a gente termina com uma despedida. A gente tá aprendendo. A gente termina com uma um despedida. negócio. Gente, então fica aqui, me sigam nas redes. Meu plano pra vocês, uma dica de planos, uma dica final. Livros, vamos lá. Quem quiser ler meus livros, Pare de Se Odiar, é o primeiro livro. Começa nessa ordem, depois eu começo a Se Amar. E tá linda essa Em julho capa. agora eu vou lançar um livro infantil, que é traduzido, né? Que é um best-seller internacional, que vai chamar aqui no Brasil Meu Corpo Pode. É muito lindinho. Depois vocês seguem lá nas redes Alexandrismos, pra vocês não perderem nada. E Movimento Corpo Livre também, tá bom? E é isso. O que eu posso falar? Eu tava pensando esses dias isso, né? A gente falou aqui de rede de apoio, de amizade e tal. A minha melhor amiga, você conheceu a Raquel. A Raquel Brandão, ela é uma pessoa que, quando eu conheci ela brilhava muito. E eu, por um primeiro momento, eu me comparei com ela. Eu pensei assim, nossa, o brilho dela vai me apagar. E aí, a Raquel, em nenhum momento eu pensei em seguir com esse meu pensamento. Eu só falei, não, eu sou amiga dela, ela brilha, a gente pode brilhar junto. Então é isso. Às vezes você tá vendo uma pessoa que brilha muito e que te dá uma inveja, te dá uma vontade de se comparar ou de você ser ela, por que você não cola nela e fala assim, caraca, como é que eu brilho junto com ela e vamos todo mundo brilhar junto, que vai ser um holofote, meu amor, que aí é todo mundo brilhando junto. Então, assim, não tenta apagar o brilho da outra pessoa, tenta brilhar junto com ela. Isso é maravilhoso, porque aí isso conquista tanta gente e você tem realmente uma rede de pessoas que brilham, estão felizes juntas. Nossa, é sobre Que coisa mais linda, gente. Legal. Amiga, né? você arrasa. Que isso, pensei agora. Mas assim, é isso. A Raquel, você conheceu ela, Conheci, né? é maravilhosa. Ela é maravilhosa, é muito bom isso, né? E você, amiga? Bom, me encontre em @óbvias.cc, chapadinhas de endorfina e prazer óbvias. Se você está na gringa, @deprazeróbvias. Me escute no Cutie and Crazy. Me escute às segundas-feiras no podcast Bom Dia Óbvias e no meu Instagram, um pouco, no @MarcelaCeribelli. Acho que por último, eu vou pegar emprestado um trecho do livro da Glennon Doyle que eu acho muito interessante pra gente sentir esse termômetro, porque acho que muitas vezes a gente constrói uma vida perante o que a gente acha que os outros esperaram da gente e não o que a gente quer. E se perguntar pro seu trabalho, pro seu relacionamento, pra sua casa, você desejaria essa vida pra uma pessoa que você ama? Se você não desejaria, por que você tá aceitando pra você? Claro, dentro de coisas do nosso controle, mas eu acho que é um lugar legal, assim, pra gente começar a questionar o que tá verdadeiramente nos fazendo feliz. Gente, vocês são tão maravilhosos. Caramba. Milhões, né? Amei, milhões. Realmente. É isso. Não quer essa palhaçada aí que vocês estão fazendo? Isso aqui, gente, assistam Legendary, Ballroom. Ai, que palhaçada, não tava sabendo disso não, tá? Vocês me coloquem aí por dentro da... Vocês me colocam a tia por dentro. Manda no grupo do Zap. Gente, eu tô tão feliz mesmo, porque essa estreia foi incrível. Foi sobre um tema tão importante. A gente falou de tantas coisas, de negócio, de vida. E é sobre isso. A gente não é uma coisa só. E a gente não tá numa caixinha só. E a gente é tão maravilhosa. A gente não cabe, assim, em espaços pequenininhos. Então, a gente tem que estar onde a gente pode estar cada vez mais à vontade, cada vez mais a gente mesma. E aí, eu quero deixar aqui um trecho do meu livro, Quem é Você na Fila do Pão, para vocês. E esse trecho eu escrevi para mim mesma. Em um momento que eu estava ocupando um espaço muito importante na minha carreira e eu percebia olhares e indagações das pessoas, assim, em relação a essa posição que eu ia ocupar. E eu comecei a me sentir muito assim, ai meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Né? E alguns feedbacks também de pessoas que não fazem nada, sabe? Aquelas pessoas que não fazem nada e vão te dar um feedback construtivo. Sabe, gente, me poupe, né? Mas então eu escrevi esse trecho, que eu sempre me emociono, mas é tudo verdade. E eu quero falar pra vocês também, pra vocês aqui e pra vocês que estão assistindo a gente. É assim, você não é metida, você é segura. Você não é estúpida, você é assertiva e objetiva. Você não é mãe de ninguém. Você é uma líder acolhedora. Você não é soberba, você tem opinião. Você não é egoísta, você tem amor próprio. Você não é ingrata, você só não é obrigada a ter dívidas eternas com ninguém. Você não é antissocial, você só não tolera gente tóxica.
Você não é responsável por ninguém além de você. Você não é uma fraude, você tem valor. Você não é intrometida, você só quer dar a sua opinião. Você não é obrigada a nada. Você não chegou aqui por acaso. Você e sua história valem muito. Você é única e você merece estar aonde você está. Então, é sobre isso. Merecemos, como que é, milhões. Aqui, ó, e assim a gente encerra, então, a nossa estreia. Tô muito feliz. Vamos, time! Vamos pra cima! Time. Demais. Tchau, gente. A gente se vê, então, hein?